Então veja, às vezes você tem que dizer uma coisa para a tua esposa, você tem que dizer uma coisa para o teu filho. Às vezes você tem que falar uma coisa para a tua esposa, e aquilo que você tem que falar é uma verdade. E aquilo que você tem que falar foi uma revelação que Deus te deu. Mas se você falar na hora errada, aquilo glorioso que Deus te deu se perde. Porque você não escolheu o tempo. Você não escolheu o tempo que aquela pessoa tinha para ouvir. Aí você fala uma coisa certa, mas no tempo errado, na hora errada. Aí você diz assim, eu sou João Batista, eu tenho que falar. Não. Bom, João Batista perdeu a cabeça. Não esquece disso. Agora, João Batista falava as palavras ao seu tempo. Tanto é que quando Jesus se levantou, ele disse, bom, é hora de eu me retirar. Ele dizia, aquele que vem após mim é maior do que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele sabia o seu tempo. Quando Jesus apareceu, ele se recolheu. Palavras ditas ao seu tempo. Por que e como eu tenho que dizer as palavras ao seu tempo? Em primeiro lugar, vamos saber como é que eu consigo dizer as palavras ao seu tempo. Quais são as orientações que a Bíblia me dá para que eu diga palavras ao seu tempo? A primeira orientação está em Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Vamos ler juntos? Tiago 1, 19 e 20. Toda a igreja comigo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A palavra de Deus aqui está nos dizendo, então, que o primeiro ponto que eu tenho que ter na minha vida, para que eu consiga dizer palavras ao seu tempo, para que as minhas palavras sejam como maçãs de ouro em salva de prata, ou seja, sejam palavras poderosas, palavras preciosas. A primeira coisa, então, é eu tenho que ser tardio no falar. Eu não posso ter a minha fala vinculada com as minhas emoções. Eu não posso ter a minha fala vinculada com a minha ira. A palavra de Deus está dizendo que, olha o que a Bíblia está dizendo, mesmo que eu fale coisas de Deus, mesmo que eu fale coisas de Deus, se eu falo com ira, a minha ira não opera a justiça de Deus. Veja, olha que coisa séria. A Bíblia não está dizendo que a ira do homem não opera a justiça do homem. A Bíblia está dizendo que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, mesmo que eu fale coisas de Deus, mas se eu falar com ira, esta vinculação das minhas emoções com as minhas palavras, elas vão fazer com que essas palavras de Deus sejam ditas fora de hora.